Muito boa tarde para todos, muito boa tarde para aqueles que estão aqui no estado da Califórnia e na costa oeste dos Estados Unidos da América e também do Canadá. Muito boa tarde já, talvez um bocadinho a querer ser noite para a costa leste dos Estados Unidos da América. Obviamente, muito boa noite para aqueles corajosos, e hoje uma hora mais cedo, mas aqueles corajosos que nos acompanham na região autónoma dos Açores, normalmente à meia-noite, hoje às 11, e aqueles que também nos acompanham muitas vezes os nossos amigos ligados a várias organizações em Portugal continental e na Madeira, também o mesmo, hoje, desta vez, uma hora mais cedo, portanto, à meia-noite, não uma da matina. E muito obrigado também para aqueles que nos acompanham, obviamente, no Brasil e em outros países de língua oficial portuguesa. Este é a série de webinários que se chamam As Nossas Vozes, Vivências Portuguesas nos Estados Unidos da América. É uma coprodução do Instituto Portuguese Beyond Borders Institute, o PBBI, da Universidade Estadual da Califórnia em Fresno. Estas conversas, como todos vós sabeis, ficam arquivadas no nosso canal do YouTube e também ficam arquivadas no nosso, portanto, arquivo digital da Biblioteca Fresno State Library, onde temos, aliás, com esta será a centésima décima nona, portanto, 119 histórias orais já gravadas, portanto, de vários aspectos, incluindo esta série de webinários As Nossas Vozes. Obviamente, como sempre, agradecemos ao nosso convidado, agradecemos também, obviamente, ao meu co-moderador e aqui representando também, sobretudo, a Palcos, apesar de eu continuar a ser membro da Palcos, mas não na direção, o meu amigo Elídio Pereira, que nos chega desde o estado da Flórida, que teve uns sustos fortes nas últimas semanas, mas que, pelo que parece, agora está tudo em reconstrução. Ainda bem. Meu caro Elídio, muito boa tarde para si, ou boa noite. Então, boa noite e depois das férias aqui estamos uma vez mais para dar continuidade a esta nossa odisseia. Já vamos no terceiro ano consecutivo e com mais de 50 webinários, porque graças ao apoio de todos e a presença também de todos os nossos conterrâneos, continuam a adorar ouvir colóquios e webinários na nossa bonita língua portuguesa. Eu começo por agradecer em meu nome pessoal e também como diretor da Palco a presença do ilustre Hidalmiro Rosa, que é um antigo membro da diáspora portuguesa nos Estados Unidos da América, no estado da Califórnia, e que também serve de cônsul honorário na cidade de San Diego, também no referido estado da Califórnia. Nós temos sempre mais ou menos uma ordem de conversas nestes webinários e a mim, não sei por ter sempre a gravata azul, cabe-me ser o primeiro, embora o Porto não esteja em primeiro, mas cabe sempre ser o primeiro a dirigir-me aos nossos interlocutores. E dessa vez, eu repito, agradecemos ao Idalmir, perdão, o seu tempo e disponibilidade e gostaríamos de começar pedindo-lhe que nos desse uma breve resenha biográfica. Quem é que é, quem é que realmente é o Hidalmir da Rosa? De onde emigrou? O seu percurso antes de emigrar e o seu percurso aqui nos Estados Unidos. Faça favor. Olá, boa tarde, boa noite para aqueles que estão mais longe e agradeço desde já o convite do amigo e colega Dinis Borges. Conheci agora o Elídio e é um grande prazer e agradeço o convite e também refleto os meus agradecimentos a que estão a seguir o programa. Bem, quem é o Hidalmiro? O Hidalmiro nasceu no Pico, nasci em São Roque do Pico, embora o meu pai na altura era faroleiro e estava no extremo este do Pico, no Farol da Manhinha, em 1954, derivado às condições climatérias e as condições mais nessa altura, viver num farol às vezes tornava num isolamento total. Eu, desde jovem, andei com a casa às costas para ir à escola.
Quero dizer com isto, passei muito tempo em casa de amigos, especialmente no inverno, para poder ir à freguesia, à escola primária, e também vivi muito tempo em casa do meu padrinho, o padre Jair Almiro, que era parco em Santo Amaro, para também continuar os meus ensinos primários. Aos 9 anos, entre os 9 e os 10 anos, meu pai foi mudado para o Cais do Pico, para São Roque do Pico, o lugar onde eu nasci, e então aí sim tínhamos umas condições melhores e acabei o meu ensino primário, fiz o exame de admissão e terminei o terceiro ano, onde em 67 emigrei para os Estados Unidos. Bem, a razão que emigrei para os Estados Unidos foi infelizmente foi derivado de uma morte de um irmão meu, que já de 6 meses de idade, mas criou uma depressão enorme entre a família, e a família paterna decidiu recomendar a meu pai que seria bom, talvez uma mudança de ares faria bem, especialmente a minha mãe. E foi isso que a razão principal em que vim parar a São Diego. Cá em San Diego, a primeira, mal cheguei cá, fui para a casa do meu tio, que era o comendador José Vitorino da Silva, que alguns devem conhecer, que, que era desenhador dos atoneiros cá no Campbell Industries, e com os meus primos fui e fiz um ano numa escola católica, onde aí tive a grande oportunidade de conhecer muitos luso-descendentes de segunda, terceira e quarta geração. Praticamente éramos três de imigração que fomos a essa escola, e isso, à medida que o tempo foi passando, ajudou-me muito bem me integrar cá na comunidade. A partir daí fiz nas escolas públicas, acabei o liceu em 72. Nessa época era a época mais alta da pesca cá em San Diego, e falarei nisso mais tarde, mas diria que 95% dos luso-descendentes e imigrantes que cá existiam iam para a pesca, porque financeiramente era, era muito mais viável, e por isso muitos poucos se adaptaram ou escolheram seguir para as universidades. Isso não foi o meu caso, porque tinha em casa uma mãe com um pulso forte, e me obrigou a dar seguimento, e eu trabalhei, fui para um junior college, e tirei o curso tirei a arquitetura, desenho de arquitetura, e durante esse período de 3 anos trabalhei no Campbell Shipyard, primeiro como soldador, depois soldador, e mais tarde fiz parte do gabinete de engenharia, e depois segui para São Luís Obispo em 75. Em 77 fiz uma pausa nos meus estudos, em que eu decidi, encontrei uma bela senhora na zona mais ao norte de onde vive o Diniz, norte da Califórnia, que era de São Jorge, a Filomena da Rosa, e decidimos casar. Minha mãe quase que ia às nuvens, porque tinha que acabar o curso, e eu prometi-lhe que ia acabar o curso, não havia problema. Regressei, mais a minha esposa, em 80, e acabei o curso em 81, curso de Engenharia Mecânica. Após isso, trabalhei para companhias de engenharia mecânicas de 81 a 85, e depois formei a minha própria companhia, que era chamada The Rosa Design.
era consultador para na área de ar-condicionados, de tubagem e tudo isso, que nessa altura o ar-condicionado estava a começar a ficar na moda, quer dizer, era praticamente um novo posto a seguir. A partir daí, cheguei à conclusão que ou montava um escritório próprio ou seguia uma outra forma para ter uns bons recursos após a minha reforma, isto também. E em 2001 fui trabalhar para a Câmara Municipal de San Diego, onde comecei como engenheiro civil, embora o meu curso fosse engenheiro mecânico. Tive a opção de escolha para ir para outro ramo, mas optei no setor de águas residuais. Eu tomava conta das centrais das águas residuais, que era uma técnica muito conhecida, e aí eu tive um chegamento aos variadores de cada Câmara, porque tinha que apresentar os projetos e tudo. Lidávamos uma média entre os 50 a 60 milhões por ano de dólares em trabalhos que eram feitos nestes lugares. Reformei-me em 2021 na Câmara Municipal, depois de 20 anos de serviço. Em termos de serviços comunitários, aí gastei muito tempo da minha infância. Da minha infância, direi, do tempo de liceu, até ir mesmo até o ponto que fui para São Luís Obispo e depois continuei. Fiz parte do Centro Histórico Português, do Cabrilho, Cabrilho Festival, da Aliança Açoriana, mas foi no Salão Português no United Portuguese ACA onde eu me associei muito. Tive lá 25 anos, em diferentes alturas, porque tínhamos que, cada 5 anos tínhamos de sair e regressei. Aí fiz uma das coisas que me deixou muito marcado lá foi de facto me terem tido com a ideia da alteração do nome da rua de Adams Street para a Avenida de Portugal, que foi na altura, e eu penso que há poucas, mesmo na nossa diáspora, que seja mesmo uma avenida de Portugal. Isso foi um trabalho que foi muito bem conseguido, e eu diria por causa da comunidade americana, porque sabiam o valor que era ter aquele nome aqui na zona de Ponte Loma, que praticamente foram os portugueses que fundaram esta zona. A partir daí fiz várias coisas. Em 2009, por exemplo, fui convidado pela FLAD para participar no congresso do terceiro fórum da Franklin Roosevelt, onde eu fiz uma coisa que na altura eu pensei mesmo, onde é que eu me fui meter? Era para fazer uma pesquisa sobre a nossa comunidade de San Diego e escrever. Que eu não sou historiador, a escrita para mim não é o meu forte, não, fiquei mesmo apavorado e ao ponto quase que desisti. Mas dou graças a Deus que continuei, porque aí sim eu conheci bem as raízes da nossa comunidade e ao ponto que chegou. E depois também, mais tarde, fiz parte também de uma conferência muito importante, que é talvez uma obra agora anual do DINIS, que é o Luso American Education Foundation. Fizemos isso cá em San Diego em 2015, 2016. 2017, a convite do meu ilustre amigo Dinis Borges, faço parte também da CPAC, California Portuguese American Coalition, faço parte do Conselho Consultivo Consular desde 2010 e desde 2016 sou consulário de Portugal cá em San Diego. E recentemente fizemos uma conferência cá em San Diego, agora nos fins de setembro,
uma conferência em que fiz parte do comitê organizador, que é Cabrilho and Beyond, que é Sim, sim. que tivemos grande sucesso, com grandes oradores. O professor Mésio participou com essa Domingos, falou sobre Herrera, tivemos oradores do Chile, do México, UC Davis, e claro, o Paulo Afonso fez um grande trabalho sobre a sua pesquisa sobre o Cabrilho. E praticamente adoro futebol, o Benfica é a minha equipa, quer dizer, E Dalmiro, embora... agora estava quase para lhe tirar o microfone, porque, como com certeza já deu conta, pela maneira como eu o visto, eu sou adepto do Não, Futebol do Porto, mas não, pode continuar, não pode continuar, porque tem. tenho entre mãos um projeto que já queríamos cá em San Diego, uma tentativa de geminação com a cidade do Porto. Ainda Então bem, já ainda está bem. salvo. Já estamos Já mais ou está menos salvo. 50-50. E penso que já estabelecemos. Há um critério que na Europa as geminações são feitas praticamente entre cidades e a cidade Exatamente, exatamente. municipal. Aqui há um processo em que temos que estabelecer, ou tivemos que estabelecer cidade irmãs, a cidade amigas, já Amigas. chegámos a essa fase, somos cidades amigas com o Porto, e estamos agora a trabalhar para a geminação de 2025, oxalá antes do Dr. Rui Moreira terminar o seu termo agora em próximo outubro. Muito bem, Adalmiro. Sabe que eu sempre ouvi que um currículo, portanto, aqui nós dizemos resume, deve ser só uma página. É quase um livro, é quase um livro. E fico imensamente contente que tivesse a amabilidade de nos dizer tudo sobre. E uma das coisas que saliento, e se me permitem, só mais um minutinho mesmo, quem veio de Portugal há tantos anos, embora tivesse estado com a comunidade portuguesa assim, os seus estudos depois foram na língua inglesa. Para ser engenheiro, mas não foi engenheiro numa universidade em Portugal, foi aqui. Portanto, se eu continuar a falar um português lindíssimo, isso dá um prazer incomensurável a mim e a todos aqueles que continuam a estar connosco, porque estes webinars estão em português. Muito Para bem. isso, o meu agradecimento ao Diniz, trabalhar com o Diniz puxa-me sempre um pouco Sim, também é à verdade, também é regra. verdade. Não, Muito dirige. ele tem que agradecer isso à Filomena, que é que puxa por ele. É. Mas vamos. E as suas visitas constantes e anuais ao Pico. Não se Bem, isto ajuda muito, ajuda muito. Isso ajuda muito. Mas, portanto, obrigado. Como disse Ilídio, a minha pergunta tem a ver com, portanto, como acabaste de dizer, e vou tratar-te por tu, porque a gente já se conhece há tanto tempo. Como imigrante, portanto, na zona de San Diego, estás aí desde jovem, como disseste, não é? E como é que tu vês a comunidade de San Diego hoje em comparação com a comunidade quando chegaste em 1967, já lá vão uns anitos, não é? Quais são as diferenças que tu que gostarias de salientar e que para ti são mais pertinentes em relação como é que vês a comunidade, como é que a viste, obviamente, quando cá chegaste, 67 a 70, digamos assim, os primeiros meses e anos que te adotaste à comunidade, e depois a comunidade hoje, 50 e tal anos mais tarde. Bem, em 67, o que é mais relevante para mim foi quando eu cheguei cá em 67, havia mais divisão entre a imigração e lusodescendentes de segunda, terceira e quarta geração. E isso, para mim, eu penso que ter-me integrado com esses lusodescendentes de segunda, terceira e quarta geração ajudou-me muito a compreender as razões e talvez, de um certo modo, ajudar em que houvesse uma certa integração, porque sim, fui envolvido, onde trazia amigos da imigração e integrávamos juntos em festas e tudo isso. Em 67, como disse, quando cheguei cá,
havia um patriotismo enorme pelos Estados Unidos. E isto porquê? Porque ainda se vivia a Segunda Guerra Mundial, onde a indústria da pesca foi pesquisada e foi mesmo, teve que parar-se a faina da pesca nos anos em 42 e fizeram o que chamam Yard Patrol Boats. Os atuneiros tornaram-se mesmo aqueles barcos que eram, em primeiro lugar, era só para transportar comidas e levar, pessoal e trazer correio, e levar correio e tudo isso. Mas mais tarde veio-se a saber que foi usado em várias missões. Mas isso não é derivado à pergunta, mas quero só talvez por causa disso não se falava português, o inglês era dominante, e continua a ser, quer dizer, mas nessa altura havia muito disso e penso que cheguei na altura onde começou a haver essa transição. Isto porquê? Por causa a pesca do atum associa-se sempre aqui à cidade de San Diego. E durante essa altura, onde começou a haver aqueles imigrantes que tornaram-se comandantes dos grandes atuneiros e tudo isso, muitos deles eram primeira geração, quer dizer, imigrantes. E que era o caso do meu tio, o Cristiano da Rosa, e aí ele dominava o português quando ia para o mar, quer dizer, e eles integravam mais com os imigrantes, e aí começou a integração da, da segunda geração a querer, e até um certo ponto começou aquele desejo de querer começar a falar português, e aí começou essa fase de integração. Bem, vamos para os anos 60. Eu tive aquele ano, como indiquei no meu longo percurso de falar sobre mim, saí da escola católica, voltei para a escola pública. Praticamente aqueles segunda e terceira geração estavam mais aprofundados e financeiramente mais estáveis, e continuaram os seus estudos nos liceus católicos. Mas após a nossa graduação, éramos talvez 4 ou 5, continuámos os ensinos, o resto foi tudo para a indústria da pesca. A meados, quer dizer, durante este tempo todo, há um poder financeiro criado dentro da nossa comunidade. Chegou-se a falar que por capita, nos anos 70, a cidade de San Diego era talvez a cidade a zona onde havia na diáspora talvez o melhor poder financeiro do que o resto da diáspora. E isto ganhava-se bem, que nos anos 60 uma pessoa saía do liceu, passado 3 viagens estava a ganhar entre 60 a 70 mil dólares por ano. Isso durante esse tempo era muito dinheiro. E talvez por essa razão também começaram a ver cedo que a indústria da pesca ia ter um fim próximo. E então, derivado a isso, levaram em que os seus filhos foram mais e mais para as universidades e para os liceus e tornaram-se, tiraram os seus advogados, os seus licenciamentos, e no meados de 80, praticamente a indústria da pesca desaparece de San Diego. E vamos a falar o impacto que a indústria da pesca tinha cá em San Diego. A indústria da pesca era entre a terceira e a quarta maior economia cá em San Diego. Tínhamos o turismo, que sempre foi, e tínhamos as Forças Armadas cá em San Diego, que até hoje em dia continuam sempre ali nos de cima. E então
houve esta mudança muito cedo, onde começámos a ver pessoas formadas nos anos 80 e continua isso, a evolução disso. Então hoje eu vejo o quê? Eu vejo uma comunidade, naquele tempo, uma comunidade que não era bem integrada. Hoje eu vejo uma comunidade muito bem integrada, uma comunidade diversa, uma comunidade ah, onde temos representação. Infelizmente ainda não chegamos ao termos políticos, embora falamos muito às vezes o Diniz, aquela iniciativa para tentar ter os jovens mais envolvidos na política. Mas além disso, cobrimos cá em San Diego, somos uma comunidade, eu diria, não um poder automaticamente financeiro, mas com mais-valia numa forma global. Só houve uma dependência na indústria da pesca nos anos 60, 70 e começou a mudar, a alterar isso. Hoje que em dia são talvez uma dúzia deles que têm negócios ainda aí em outras partes, em Guam ou em Samoa ou até na América Latina, na indústria da pesca. Ah, ainda continua-se, quer dizer, San Diego ainda continua a falar pesca e falar em San Diego ainda se fala da pesca, mas hoje em dia é uma cidade mais diversa, mais integrada uns com os outros e também eu penso que o futuro estamos em bom caminho. Não sei se respondi à pergunta, talvez. Respondeste. Eu até, a parte da pergunta eu queria só fazer um comentário e uma. Portanto, essas amizades, Hidalmiro, que tu tiveste originalmente quando cá chegaste com jovens da segunda e da terceira geração, foram pacíficas, ou seja, portanto, não havia no teu parecer discriminação. E depois eu digo porquê, quer dizer, mas eu tenho uma teoria à volta disso. Mas qual foi a tua. Quer dizer, receberam-te bem e tu integraste bem com eles. Oh, sim, exatamente, simplesmente bem. E também vamos dizer, eu tinha um trunfo na cartilha, ou no bolso, como se costuma dizer. É que eu, quando saí de Portugal para o terceiro ano, eu sempre fui inclinado para matemática. E então cá, quem estava no oitavo grau, o nível de matemática que se ensinava em Portugal no terceiro ano é completamente diferente. Então aí eles procuravam para os ajudar e tudo, e eu integrei muito bem. Até há uma historiazinha para alguns que me conhecem aqui em San Diego, que me chamam Wally. E então a razão por que era, porque eles não sabiam dobrar bem a língua para dizer Idalmiro, e diz um tal, let's call him Wally, daquele programa Leave It to Beaver dos anos antigos, ali o Wally. E aí, quer dizer, integraram bem e eu continuo a ter grandes amigos ainda desse tempo e eu não vi a reserva nenhuma. Agora, da parte dos pais, eu via e eu sentia um pouco de discriminação para com os, os recém-chegados, vamos dizer assim. Pois Mas nesta zona aqui, ou na zona onde a Filomena esteve, não é? Antes de te casar contigo, nós sentíamos mais essa discriminação. E a razão, e a minha teoria é basicamente porque nós éramos imigrantes, os nossos pais vinham dos Açores, a única coisa que sabiam fazer era ordenhar vacas, porque não tinham dominação da língua, e portanto, e quem é que era dono da leitaria? Um antigo, um filho ou um neto de um imigrante, portanto, segunda e terceira geração. E muito rapidamente essa discriminação existia nas escolas. Eu fui para uma escola onde havia muitos descendentes e eu recordo-me de estar a brincar com 11 anos. Estávamos a jogar futebol, eu sempre fui péssimo em futebol e até achava que eles não queriam que eu brincasse comigo porque eu não sabia dar pontapés da bola como deveria ser. Mas não era por isso. Eles disseram muito abertamente: You're not Portuguese. E eu disse: Como é que eu não sou português? Que eu estou aqui há um ano e meio. E foi a primeira vez que eu tivesse ouvido a palavra português.
E este moço, jamais me esqueço dele. Aliás, tive duas netas dele nas minhas aulas, tive uma filha dele nas minhas aulas, e ele disse, e ele disse, no, you're a Portuguese, you're not Portuguese. Eu disse, qual é a diferença? E ele disse, porque tu és um português, porque teu pai ordenha as vacas do meu pai. Oh my gosh. Portanto, porque a situação de vocês aí era diferente. É Não estava a diferente. trabalhar para ninguém português, obviamente. Exatamente. Aliás, especialmente na era que eu cheguei cá, talvez um pouco antes houvesse mais disso cá, mas na era que eu comecei, como eu disse, havia aqueles, o caso do meu tio, o caso do Jorge, e muitos, os comandantes de navios que tiveram sucesso na pesca, a maioria eram portugueses imigrantes, quer dizer, isto está relatado, e depois, quando começou a vir mais pessoal da Madeira, mais e mais tomou o controle disso. Claro, claro. Portanto, é compreensível que a situação era diferente. Vamos passar para a pergunta número 3, Ilídio. Vamos, e eu vou aproveitar que eu sei que o Hidalmiro é cônsul no honorário. Mais ou menos calha-me sempre a mim fazer esta pergunta. Eu Como não, sabe, eu não a toco nem a 7 pés. pensei que não, e eu toco com os meus pés, com as mãos e tudo, porque realmente estava um grande prazer em falar sobre ela. Como sabe, de certeza absoluta, há uma constante queixa sobre os serviços consulares nos Estados Unidos. E como o Hidalmiro é cônsul honorário em San Diego, eu queria lhe perguntar como é que vê os serviços consulares aqui nos Estados Unidos? Acha que estão preenchidas as lacunas? E como é que se pode melhorar as suas perspectivas? O que é que acha que se pode fazer para melhorar estes serviços consulares? Eu sei que são os dois cônsules honorários, mas eu gosto a dirigir diretamente assim. E acha, então? O que é que acha desta lacuna tão grande aqui nos Estados Pois, eu primeiro de tudo vamos esclarecer que eu, com a minha posição como consulário, eu, eu tenho umas certas responsabilidades que eu sinto, quer dizer, não é que outros consulários sintam essas responsabilidades, mas que eu sinto, e vamos afirmar que o que eu vou falar aqui é uma visão pessoal e não como consulário. Vamos pôr isso muito claro. Ahm, Quando se fala em consumo horário, especialmente na Califórnia, vamos focar na Califórnia, falamos em números, ok? O Consulado-Geral de São Francisco tem 16 consulados debaixo do seu cargo. Desculpe lá, 16 estados debaixo do seu cargo. Aliás, há dois espaços que não são estados, que é a Samoa Island e a Marquise. Mas fora disso, tem 14 e esses dois lugares. Um espaço terrestre, mais ou menos 30% dos Estados Unidos. Tem 5 sobre o tema que se está falando, servir a comunidade portuguesa. Vou excluir aqui quem trabalha para a ICEP e o próprio Chancellor, porque esses, embora sejam ligados à comunidade, têm também outras responsabilidades. No consulado de São Francisco há 5 técnicos. Desses 5 técnicos, eles têm as suas próprias funções. Agora, só queria fazer uma comparação ao que existe na costa leste, só para a gente ter uma noção de números. Os números é que se chega a bons resultados e chegamos ao ponto certo. Na costa leste, em Boston, há 6 posições. Em Newark, 9 funcionários. Em Nova York, embora aí em Nova York há uma outra diferenças de funcionários que têm outras responsabilidades que noutros consulados não existem, mas há 4 funcionários.
Em New Bedford há 4 funcionários. Em Providence, embora seja um vice-cônsul, mas 2 funcionários que fazem as funções de servir a comunidade. Quer dizer isto, passaportes, cartão cidadão e aqueles documentos que são necessários. No total, 25 funcionários. Destes 25 funcionários, penso eu, que só há 2 consulados que fazem permanências consulares. Isto na costa leste. Na Califórnia, tivemos agora em 24, ou teremos em 24, que ainda não foram concluídas, 38 visitas consulares. Agora, o que é que chega a esta conclusão aqui? A conclusão é que tem que haver algo para haver números, quer dizer, e o grande trabalho que começou Nuno Matias, quando esteve cá, que transformou um escritório mais adequado com os tempos, em termos de estar tudo no computador e tudo isso, mas continua muita demanda cá na Califórnia. Eu vou ir buscar daqui a pouco uma funcionária do consulado para fazer os serviços consulares em San Diego, que era para ser o dia 21 e 22, só segunda e terça-feira. E quando teve cá o cônsul, eu alertei-lhe, tínhamos mais de 60% de pessoas na lista de espera para 2005, datas que ainda não são determinadas. E então ele resolveu e manda funcionar cá mais um dia, e mesmo assim temos à volta de 40 pessoas que desde então continuam as chamadas a chegar. De ano para ano, a demanda para tudo aquilo que é português tem aumentado. Aqui na Califórnia, e suponho que na costa leste é a mesma coisa. Esperemos que as eleições nos Estados Unidos corram bem. Para alguns vai correr bem, para outros não vai correr tanto bem. Mas vai haver aqueles que não estão satisfeitos com as eleições e vão querer mais vistos e vão querer sair de Portugal, e vai haver mais demanda do cônsul em termos de servir a comunidade. Oi, Dalmira, mas deixa-me fazer só uma interrupção só um minuto. E então, no consular honorário do que o Hidalmiro estava, fazem o quê? Bem, vamos aqui esclarecer as coisas. Eu, quando assumi o cargo de cônsul honorário, estava numa era da minha vida em que em pouco tempo eu ia me reformar. E isto não quer dizer que todos os consulários têm a mesma percepção que eu tenho. Quer dizer, Claro, claro, claro. eu quando assumi o cargo de consulário, a minha vida alterou de uma forma drástica quando eu me reformei, onde eu aplico o meu tempo, a maior parte do tempo é à família e coisas de cá de casa, mas também tem uma grande porcentagem de consulário. Eu respondo, atendo o meu telefone de uma forma regular, eu respondo os e-mails de uma forma regular, até recebo às vezes chamadas da Costa Leste e de vários lugares, pessoas frustradas que tentam entrar em contato com os consulados e não podem, que não pegam o telefone, que não há. Então, quer dizer, eu sei a situação da Califórnia como é. Agora, há outros, quer dizer, que seguem. Por exemplo, temos o Diniz, que é consulário, e eu entendo perfeitamente, o dia tem 24 horas e ele está num ramo que é essencial para a nossa comunidade, fazer os Exatamente. serviços. E temos, por exemplo, o Paulo Menezes, que é jovem, muito mais jovem que nós, que é advogado, tem a sua vida, tem juventude. Quer dizer, no meu caso, isso obrigou-me a estar mais um pouco por dentro, e eu sei que faço um pouco mais a serviço para a comunidade, para ajudar o consulado,
de que outros não fazem, porque a vida não é por isso. E o pagamento do consumo-horário é tão alto, que não dá, que dá mesmo para pôr em questão. E eu estou a brincar com essa questão, quer dizer, recebemos um subsídio que é aberto para todos para a ajuda dos serviços consulares, quando vem das visitas consulares. E então, quer dizer, isto podíamos debater aqui muito e ver tudo isso, mas gostaria que pensássemos bem os números que temos aqui na Exato, exato. Califórnia. E, Não, eu peço imensa desculpa de ter feito assim tão diretamente, dizendo que é contra o horário, mas como é contra o horário, eu fiquei um bocadinho mais à vontade de fazer esta pergunta, mas eu já estou a ver, aliás, escrevi aqui até umas notas, 30% dos Estados Unidos está mais ou menos debaixo da alçada do consulado, do cônsul em geral em São Francisco. Portanto, vamos esclarecer isso. Eu estou a falar em termos de população. não, eu estou a entender. Dentro da diáspora, 30% da diáspora está debaixo da alçada do Consulado Geral de São Francisco. E 70%. Não, eu não digo isso. Eu digo que a área, a superfície Sim, do continente exatamente. americano. Isso não quer dizer, porque sabemos muito bem, até por acaso eu falei um pouco sobre a história do censo para ter com o Diniz sobre isso, qual era o censo na Flórida. Fiquei surpreendido com os números tão altos na Flórida. Não tinha conhecimento que já anda superior a 200 mil. Não digo superior, mas estamos a caminhar a passos largos, porque das mesmas razões que há, umas são políticas, outras são de outra espécie, mas há muitas pessoas que depois de passarem tantos anos nos Estados de Nova York, New York, New Jersey, Massachusetts, Connecticut, quando chegam à altura da aposentadoria, preferem vir passar mais tempo na Flórida. E por isso mesmo é que eu venho e estou aqui. Mas deu uma ideia bastante clara daquilo de que, quais são as suas preocupações, como o Idalmiro Manuel da Rosa, e quais são as suas preocupações também como cônsul honorário de San Diego. Eu acho que me esclareceu aqui a mim muito bem e esclareceu a todos que nos estão a ver e ouvir. Muito obrigado. Obviamente que eu poderia bater costuma dizer em termos portugueses, não é? Quer dizer, a gente podia continuar a falar muito sobre a questão do consumo horário e na realidade, é como o Idalmir diz, nós recebemos e convém ser completamente transparentes. Há um pequeno subsídio, que aliás no meu caso nem fica comigo, no meu caso vai metade para Turlock e metade para Tular. Ou seja, eu dou um cheque ao Centro Português de Evangelização e Cultura e dou um cheque ao Valer, porque eu não faço o trabalho, ok? Portanto, há o Valer em Turlock, que tem, como o Idalmir conhece muitíssimo bem, que tem, quer dizer, faz uns serviços sociais, aqui é os Centros Portugueses de Evangelização e Cultura, que já fazia, portanto, antes mesmo de haver cônsules honorários, esse serviço, e portanto eu pego no meu na minha humilde, no meu humilde subsídio que não dava para pagar muitos cafés e vai metade para um lado e metade para o outro. Convém também dizer, e eu acho que o Idalmiro é muito modesto e é um homem das calmas, eu sou um homem mais de barulho, e portanto, e por isso que a gente sabe muitíssimo bem, porque eu vou para o barulho e depois ele faz calma. Apaga o fogo. Calma, eu ponho o Idalmiro no barulho. Mas a realidade é esta, nós somos, e eu agora falo, portanto, nós somos cônsules honorários. Cônsul. O cônsul-geral de São Francisco não anda a fazer documentos. Mas nós somos cônsules, nós representamos Portugal. Os documentos, obviamente, que se o Idalmir faz, é porque quer de facto fazer e quer ajudar. Não é obrigação dele, nem de nenhum honorário, fazer documentos, porque nós somos cônsules e, portanto, os cônsules não estão a fazer documentos, estão a representar Portugal. Por isso é que estão os técnicos. Os técnicos é que fazem essa documentação e muitas vezes as pessoas esquecem-se dessa questão. Honorários, sim senhor, que quer dizer que não temos salário, mas somos cônsules, portanto representamos Portugal. Não somos notários públicos, nem eu nem o Idalmiro. Portanto, há, de facto, o meu antecessor aqui em Tolar era notário público. Até dava jeito de ser cônsul porque, pronto, fazia exato. isso.
Agora, como nós não somos, se o Idalmiro faz o que faz e faz muito, e eu conheço bem o que ele faz, é porque quer fazer. Porque, na realidade, Já, os cônsules gerais e os cônsules honorários estão para representar Portugal, não estão para fazer de documentação. E às vezes as pessoas esquecem-se disso e obviamente que, porque muitas vezes aqui na Califórnia, só para também elucidar, o que o Idalmir disse muito bem, muitas vezes aqui na Califórnia, quando se olha para os concessionários, e particularmente para Los Angeles, porque primeiro o nosso falecido amigo e saudoso amigo John Martins, e depois o Paulo Menezes, a questão é esta. Antes destes dois senhores e amigos nossos, antes deles estava o senhor Edmundo Macedo, que era vice-cônsul, era pago, era um funcionário do Estado português. E, portanto, quando as pessoas dizem, mas e também era questionável o que era feito, não é? Mas, de uma forma ou de outra, não vamos reescrever a história. A questão é que há uma grande diferença entre um vice-cônsul, que é um funcionário do Estado português, e exatamente, o exatamente. cônsul honorário, que não tem vencimento e que, na realidade, é cônsul. Eu penso que, como sempre, o que seria importante era haver cada vez mais as permanências consulares, e a resposta para a Califórnia, acho que o Idalmira deu muito diplomaticamente, eu não a dou assim tão diplomaticamente, mas ele deu-a muito diplomaticamente, que é mais funcionários. Mais funcionários, exato. É completamente inacreditável que tínhamos 5 técnicos. Quando, Sim, quando eu vim para a Califórnia, já havia 5 técnicos no consulado e tínhamos um vice-cônsul que não temos, tínhamos um chanceler que agora temos, mas tivemos há alguns anos que não tivemos, e portanto o consulado-geral de São Francisco, infelizmente para o governo português, tem estado muitas vezes assim ao abandono. Temos tido a sorte de termos tido gente dedicada no consulado, os cônsules. Obviamente as personalidades são sempre diferentes, mas eu penso que mesmo as personalidades com quem eu não tive bom relacionamento, as pessoas eram dedicadas. As pessoas, nós temos tido a sorte na Califórnia. Mas bem, vamos passar à... Diniz, o eu só André gostaria, falou em número, e eu anotei realmente 5 empregados em São Francisco, 9 cinco em empregados, vamos falar, 5 empregários, funcionários, aqueles técnicos sim, e os adjuntos, que não estou a falar de Chancellor, não estou a falar foi. do Mas cônsul, nem de ICEP, e no nem outro são 9, e no outro são 9. Em Boston são 6. onde? Em Boston são 6. Em Boston são 6 Com, e com no uma, outro com, com 9. uma- Bom, passemos então para a quarta Mas pergunta, só que queria será. só adiantar que dentro daqueles eu já me ia espalhar aqui, mas dentro do dinheiro, do subsídio que vem, o Diniz divide e dá às pessoas que ajudam a fazer, temos a imigração mais forte da Califórnia dos anos de hoje, que é a zona onde a Filmeneca, a zona de Turlote e aquela zona ali, quer dizer, é uma zona que tem demanda ao máximo. Pois, Isto também são coisas que têm que ser ajustadas e Claro. estamos a ver também que, embora a superfície, deixe-me salientar que na Arizona temos uma comunidade portuguesa em crescimento, em Nevada temos uma comunidade portuguesa em crescimento, e Utah está-se a ver muito crescimento, e já Idaho já vem há anos em crescimento. Também temos Portland e temos uma imigração então bastante antiga, que é nas Ilhas da Hawaii, mas que hoje em dia estão com mais e mais interesse em associar-se a Portugal. Só exato, fazer esse comentário final. Não, e são 16 estados, exato. apesar de alguns terem poucas pessoas, só a Califórnia tem 40 milhões. Na realidade, os cônsules anteriores, eu ainda não conhecia até o nosso atual, o Filipe, mas há anos atrás, quando eu estava na comunicação social e fazia estas perguntas difíceis aos cônsules, eles falavam uma coisa, portanto, que na realidade poucas pessoas votavam na Califórnia, ou seja, nós não votamos para as eleições em Portugal. Mas uma coisa é certa, votamos para as eleições na América e damos voz a Portugal, porque tendo, por exemplo, na Califórnia 4 congressistas de origem portuguesa, é uma coisa boa para Portugal. Exatamente. Podemos não participar nas eleições em Portugal, mas participamos nas eleições da América. Mas bem,
Idalmiro, através da nossa diáspora, muitas coisas têm mudado, como tu sabes. Eu gostaria de perguntar como é que tu vês estas mudanças. Disseste no princípio que, na tua perspectiva, a comunidade de San Diego está em bom caminho, obviamente, quer dizer, ajustando coisas. A nossa imigração estancou, como tu disseste também no começo, e acho que é o mesmo para San Diego do que o resto da Califórnia. Não temos tido imigração há praticamente 40 anos, não é? Vem uma, vem outra colar, etc. Mas não são aquelas famílias todos os anos. Portanto, como é que tu vês, na realidade, através destes webinários que nós temos tido, o Elídio e eu, uma grande percentagem dos nossos interlocutores, dos nossos convidados, há sempre uma preocupação da juventude. A preocupação é sempre o envelhecimento da comunidade ou das comunidades, independente de onde eles estejam. Nós já tivemos essa mesma preocupação, por exemplo, uma jovem com 30 e tal anos, presidente de um clube em Hartford, Connecticut, outras pessoas, quer dizer, portanto, em Newark, em Nova York, na Flórida. A preocupação tem sido sempre a juventude, o envelhecimento da comunidade, e o ensino da língua e cultura portuguesas. Como é que tu vês isso em San Diego? Bem, vamos aqui. Primeiro, a mudança faz parte da evolução. Vamos, a mudança de tempos, e uma coisa é certa: a vida, a lei da vida, dá-nos como era, fomos criança, depois passamos a jovens, e depois tivemos aquela idade adulta e chegámos todos já a uma idade mais avançada, onde me encontro eu já nesse lote, e, e tudo isto tem que haver um tipo de integração, e as pessoas têm que aceitar as leis da vida. Ah, falta de juventude. ah, não há falta de juventude, juventude existe, quer dizer, nós já fomos jovens, já passamos por essa ideia. O que é que temos que fazer é temos que ir com a evolução do tempo, temos que aceitar as ideias que os jovens querem trazer, temos que dizer: vem trabalhar connosco, vem nos ajudar. Qual é as tuas ideias? Como é que tu fazias isto? Como é que tu fazias aquilo? Não é sempre, quer dizer, ah, como é que eu me posso explicar melhor? Nós, da nossa idade, temos as nossas maneiras de trabalhar, mas às vezes há outras maneiras melhores, há maneiras de comunicar-se melhor, e tudo isto vai com a nossa evolução, e a nossa juventude tem que ser mais bem recebida, e tem que ser, ah, como é que eu ia dizer, deve ser, às vezes, pô-los em termos: nós necessitamos de ti, não venhas para aqui só fazer um número, nós precisamos de ti, precisamos das tuas ideias, temos que ir para a frente. Hoje, ah, sinto que a nossa geração, os tempos de hoje, a língua portuguesa anda mais em demanda. Quer dizer, hoje querem mais e mais, querem falar, talvez porque aqueles que são português, ou na costa, no centro, nem sequer, desculpa lá, Português. português, sabe? Talvez eles entenderam que nessa altura estavam a ser um pouco irrealistas, e até talvez um pouco fora da lei, quer dizer, a não tratarem as pessoas bem. Então temos que. E eu penso, eu presinto que há essa necessidade deles quererem aprender o português, e, e as coisas, e devemos melhorar estas situações, e há sempre tudo para melhorar, mas eu vejo, eu vejo a diáspora em bons caminhos. Temos que ser optimistas. Eu quero, há pessoas que gostam eu tento ver, tomar aqui, aceitar aquilo que temos e tentar ser um pouco mais otimista. Por exemplo, a língua portuguesa, eu praticamente, eu gostei de desporto desde o princípio, e quando eu ia a Portugal, o meu padrinho, o padre José Dalmiro,
escreveu vários livros e foi professor da língua, e disse-me: Idalmir, tu gostas de desporto? Lê o Jornal da Bola. O Jornal da Bola tem bons escritores, talvez dos melhores escritores em Portugal hoje em dia, isto naquele tempo. Tu a continuares a ler, quer dizer, há maneiras de uma pessoa se continuar a associar. No meu caso, eu fiz questão de falar a língua portuguesa em casa. O meu filho e a Filomena também era desse termo, com essa ideia que os pequenos têm cá um hard disk, como se costuma dizer, com uma memória tão grande e com um espaço tão grande que eles têm tempo para tudo e podem captar quase tudo. Então, ensinar os pequenos desde o início, desde bebés, começar a integrar a língua portuguesa em casa. Devíamos promover programas que hoje existem na internet em que podemos educar os pais como fazer isso com as crianças. Eu penso que isto poderia ajudar, em vez de atacar e dizer, não, tu tens que aprender. Não, deixa-os aprender por sua livre vontade, mas dar as ferramentas que são necessárias para os pais saberem educar os filhos com essa juventude. Em termos de língua portuguesa, o que é ensinar, tem aquela fase que vem de casa. Infelizmente, aqui em San Diego, não há continuidade para aquela idade do creche da escola primária, que eu gostaria de ver em que o nosso português já fosse integrado na escola primária, mas em termos de liceu estamos muito bem servidos cá em San Diego. Recentemente teve cá o Dr. Filipe Ramalheira e eu tinha algum tempo entre mãos e eu sugeri que eu fosse visitar o Point Loma High School, onde temos mais de 100 alunos em 5 diferentes aulas de português. O que é que falta aqui? Falta professores. Quer dizer, se houver mais professores, havia mais opções. Eu não sei quais são os números atualmente em Almar, mas eu penso que San Diego está ali 2 ou 3 em números que são ensinados na escola a nível liceu. Então, eu penso que também nesse caminho temos bom começo, mas a falta de professores vai impedir isto, porque eu conheço pessoalmente quem é de família, quem ensina no Point Loma High School, e eu sei que ele é professor de matemática, é de segunda geração, o Zezinho já é nascido cá, faz um excelente trabalho, mas quando chega a níveis mais elevados, tem os seus limites. Quer dizer, era importante, mas eles adoram lá. Falei com o principal, eles adoram o trabalho dele, ele tem energia, ele vai às escolas primárias ali no fim do ano tentar promover o ensino da língua portuguesa cá, e os números cresceram a este nível pelo trabalho que ele tem feito lá no liceu, porque somos uma comunidade pouca de primeira geração cá. Somos mais fortes em segunda, terceira e quarta geração. E o movimento associativo, eu penso que San Diego é um dos exemplos de onde deve as coisas continuarem a pensarem bem, porque debaixo do Salão Português de United Portuguese SS temos as associações todas, não ligadas diretamente com o Salão, são independentes, mas lá é que se faz as funções, lá é que se fazem as reuniões, lá é que se faz tudo, lá ajudam uns aos outros. A festa do Espírito Santo, por exemplo, que é a maior festa
e a festa étnica mais antiga cá no Condado de San Diego, que já leva 114 anos, e ao par da fase do Covid, foi estas organizações associam-se com a faixa de Espírito Santo, é que fazem a Aliança Açoriana, o Santo Amaro, que é uma organização madeirense, junta-se a fazer a comida portuguesa típica, portuguesa e tudo isso. E eu penso que o que se vê neste tipo de associações, onde há associações aqui e ali, ligarem-se mais e trabalharem mais em conjunto, e penso que com a juventude estamos bem servidos. O Salão Português, hoje em dia, nós dizemos cá agora, tem muitos jovens, mas se fosse ao contrário, dizia não se metem. Só eu penso que cá há manobra para melhoramento, há para tudo, mas as coisas não são assim tão más. Aliás, cá em San Diego não são tão más como às vezes ouço falar. Daí, Dalmiro, e como é que vê o relacionamento entre Portugal e a diáspora? Sabe que agora diz-se que Portugal está open for business, Portugal está, toda a gente quer vender a ideia de que Portugal é o melhor que há, mas não há aproximação nenhuma de Portugal com a diáspora. Por exemplo, como sabe, 40% da atual população é imigrante. E nós não temos um Ministério da Diáspora. Em todos, eu não digo em todos, mas na grande maioria de países, além Pois, do Ministério dos Estrangeiros, tem o Ministério da Diáspora. Nós temos só o Ministério dos Nossos Estrangeiros e nada mais. Assim, muito brevemente, porque o tempo vai não, escassar. desculpa. Eu vou ser breve neste assunto então, porque eu até falei um pouco com o Dinis sobre isto, porque vou ser sincero, eu nunca passou-me com a ideia e para esse lado, mas uma vez foi feito, talvez, relacionamento com a comunidade, com a diáspora. Não digo que o Ministério da Diáspora não seria bom, mas vejo isso mais a médio prazo, porque hoje Damir, eu não quero amassá-lo, mas médio prazo, mas o médio prazo, quando se inicia, é que há médio prazo. Agora, quando não se inicia, não há médio. Ainda não há início, o médio é só quando se inicia. eu penso que devíamos trabalhar primeiro com o secretário das comunidades, dar sugestões, organizar um planeamento de datas e o plano de ação sobre o que é que a diáspora precisa mais e o que é que se pode melhorar. E com o tempo, se verem que o Ministério da Diáspora é necessário, mas veja bem a situação de Portugal como é. Eles têm um orçamento que nem sequer ainda não foi aprovado. Mais um ministro, mais um gabinete, todo esse apoio, quer dizer, é algo que podia funcionar. Quando vejo, por exemplo, fiz uma pesquisa rápida, alguns dos países que têm o Ministério da Diáspora não têm a dimensão de Portugal e com a diáspora que temos. Isso é Exatamente. verdade, só realmente há espaço para ver isso, mas eu atualmente não estou na posição para apoiar ou para deixar de apoiar. Vejo que com a pouca pesquisa que eu fiz, vejo que é algo que tem futuro. Mas por enquanto não houver isso, trabalhar com o secretário das comunidades e estabelecer um programa de gestão das necessidades da diáspora e ver que ponto é que podemos chegar. Exatamente. Bom, meu amigo, em primeiro lugar, eu vou já agradecer por ter eu só queria dizer, obviamente, que são ideias que terão de ser exploradas e conversadas.
Aliás, eu e o Ilídio já temos falado sobre estas coisas repetidamente. Eu penso é que, como ainda recentemente na Luz American Education Foundation falámos sobre isto, tem que haver uma espécie de listening tours, ou seja, as entidades portuguesas necessitavam vir à diáspora e ouvir. E normalmente não gostam de ouvir, querem ditar. E nós, pronto, aceitamos, também não estamos para chatear com ninguém. A questão de, só muito rapidamente, na minha perspectiva, como português, apesar de ter deixado Portugal com. Deixado, não, eu vim com os meus pais, não abandonei nada nem ninguém, mas de vir com os meus pais com a idade dos 10 anos, eu sinto-me português. Aliás, sinto-me até muito açoriano, mas sinto-me português dos Açores. Ah, e para mim sempre me fez impressão. Eu dizia isso a meu pai quando era jovem. Quando nos primeiros, que era aliás a primeira secretária de Estado, de quem eu gosto muito, a Manuela Aguiar, mas eu dizia a meu pai, eu tinha na altura 17, 18 anos, como é que a gente está no Ministério dos Negócios Estrangeiros? A imigração é um negócio estrangeiro? Eu achava isso perverso. Eu achava perverso a imigração estar nos negócios estrangeiros. Primeiro, não deve ser um negócio. Era e foi um bom negócio para o Salazar, obviamente, não é? Mas não deveria ser um negócio. Mas enfim, vamos à última pergunta, porque nós prometemos 1 hora e pouco e já lá vamos com quase 1 hora e 15 e o Idalmir tem, de facto, compromissos. A Califórnia, como tu sabes, é uma comunidade maioritariamente de uma região. Essa região chama-se Açores, não é? Inclusivamente a Ilha do Pico, apesar de muita gente dizer que é a região autónoma do Pico, não é? Mas não é. Portanto, aliás, o senhor Comendador Manuel Guardia diz que é a região autónoma da Silveira, não é? Da Acho eu. Silveira, Portanto, somos uma região. A comunidade aqui é maioritariamente açoriana. Na Califórnia, fala-se em 90%, e não deve ser, portanto, muito menos, porque sabemos, mas a comunidade de San Diego é diferente do resto da Califórnia. Porque uh, devido a uma forte presença madeirense. Também há alguns continentais, mas poucos, por aquilo que eu conheço. Se eu estiver errado, corrijo-me, por favor. Mas o que eu vejo é uma forte comunidade madeirense. Apesar de haver madeirenses na área da Bahia, mas estão em várias cidades. Apesar de haver madeirenses também no outro lado da Bahia, mas também estão alguns em Santa Clara, mas também estão em Sunnyvale, em Santa Clara, etc. Portanto, San Diego há de facto uma forte comunidade das duas regiões, tem essa dualidade e essa particularidade. Qual é o relacionamento que tu vês das regiões autónomas com a cidade de San Diego e a zona de San Diego? Eu sei que particularmente da parte dos Açores tem havido sempre um bom relacionamento, na minha perspectiva, com San Diego, não é? Mas eu estou a ver como outsider, não estou a ver como pessoa que vive aí, não é? exato. Da Madeira vê-se algumas coisas, mas nem tanto, não é? Nem tanto. Mas qual é a tua percepção? Como é que tu vês o relacionamento das regiões autónomas? Porque são duas que têm, de facto, duas grandes comunidades em San Diego, uma só portuguesa, mas duas regiões diferentes. Isso é uma das perguntas em relacionamento a San Diego, onde necessita, mas mesmo necessita melhoramento ao máximo. E mais, como o Diniz disse, da região autónoma da Madeira. Temos tentado várias vezes. Por exemplo, a nossa festa do Espírito Santo é o auge aqui da nossa comunidade. Quer dizer, é o ponto alto. Trazemos à rua vários milhares de pessoas e hoje em dia com participação de etnias diferentes. Todos os anos eu faço o convite para a região autónoma da Madeira, como eu faço para a região autónoma dos Açores. Até o dia de hoje, nunca da Madeira eu recebi, agradeço o convite, mas infelizmente não podemos participar. O Parque dos Açores também nos últimos 2 anos tem falhado, mas falhado em termos de responderem. Eu entendo, o dia da região sendo na segunda-feira do Espírito Santo, é difícil festejar, mas aí precisamos bastante melhoramento. E eu, na realidade, o que acontece em San Diego está um pouco fora do radar dessas regiões. Porque talvez estamos no extremo
no extremo sul-oeste do país. Não sei se essa é a razão, mas precisa melhorar muito. E eu estou à espera das eleições agora em outubro em Portugal para fazer um apelo mais forte à região autónoma da Madeira e queremos continuar com o bom relacionamento que temos com os Açores, embora eu tenha razões de queixa, que, por exemplo, o nosso diretor, o grande amigo José António, diretor regional dos Açores, Andrade, como? José Andrade. José Andrade, sim. José Andrade, sim. Penso que o nome do meio, sim, devia ter tratado por Dr. José Andrade. Mas eu penso que também devia haver uma atençãozinha mais aqui para o sul da Califórnia. E tivemos cá o Vasco Cordeiro, foi bem recebido cá. Aliás, o Dini esteve presente. E a comunidade está sempre pronto para receber. Tivemos um trabalho apresentado na ordem do filme aqui por uma madeirense ou da região autónoma da Madeira. Foi muito bem aceito cá. Eu sei que há uma necessidade e há uma demanda para ver uma maior ligação. E eu sinto essa responsabilidade como cônsul honorário de fazer isso acontecer cá para a comunidade, porque não é por eu ser dos Açores que não tenho tentado trazer pessoal cá da região autónoma da Madeira. Mas quando teve cá o Presidente da República, acompanhou o Secretário de Estado atual, o Dr. Cafofo, mas, como sabemos, ele sendo agora do PS, não ia falar ao Albuquerque das necessidades daqui da nossa comunidade. E vamos ser muito atentos que a Venezuela, e por razões que são óbvias, merece a atenção, mas sempre a região autónoma da Madeira se preocupou mais com a Venezuela e com a África do Sul e alguns países na Europa do que a própria América. Talvez vinha a festinha da Costa Leste, onde os madeirenses, onde junta milhares de pessoas, mas além disso, não me lembro de haver cá uma visita da região autónoma da Madeira. Aqui fica a minha queixa. Não queria acabar numa forma tão negativa, mas é uma área que eu acho que merece. O João Jardim não esteve aí quando esteve em Santa Clara, não deve ter estado. Ele esteve em Santa Clara há uns anos atrás, o Dr. Alberto João Jardim, até porque O eu João lembro, Jardim teve cá, sim. exatamente, porque eu lembro que eu entrevistei, e acho que até foi em Sandia que eu o entrevistei, uma das entrevistas mais deliciosas que eu fiz, porque ele disse-me tanta coisa, uma coisa impressionante, não é? Eu só lhe dava A assim, melhor, do- a eu só melhor lhe do dava João uma de Jardim. corda e ele respondia a tudo, Ele deve valer tudo. soltava tudo, desde os Açores até à Madeira, da Madeira até ao Minho, não é? E E nunca. inclui ao continente. Inclui ao Ah, sim, não, continente. ele então não gostava de vocês, meu caro O, amigo. João, o, João Jardim, o Dr. João Jardim disse que há uma das boas que eu nunca mais me vou esquecer. Tem um grande amigo que é do Faial e pessoas muito amigas que moram cá que são do Faial. E ele fez questão de cumprimentar a maior parte das pessoas que tinham ido ao ajuntamento e chegou-se ao sujeito do Faial. Ele disse: sim, isso não é uma regiãozinha do Pico. E eu achei, Foi ele esse é obviamente, mesmo de morte. obviamente ele sabia o que estava falando. Aliás, a cidade da Horta Foi mesmo insultar, não é? Até à sua imaginação. Bem, nós estamos perto de terminar. Eu quero agradecer, obviamente, ao Idalmiro, primeiro e sobretudo. Na realidade, estas questões da imigração são sempre, portanto, bicudas no aspecto que temos várias opiniões e todas as pessoas
Mas eu acho que concordo com o Idalmiro e com o meu amigo Elídio também, com quem já temos tido várias conversas. Apesar de tudo, nas comunidades ainda se faz coisas muito boas, as pessoas trabalham. Aliás, esse é um dos nossos problemas, penso eu, que muitas vezes os jovens não podem mesmo envolver-se, mesmo que quisessem. É que estão a criar famílias e não podem. Exato. Jovens que me dizem, eu tenho jovens que me dizem, senhor, eu não posso dedicar todas as quintas e sábados ao clube português, não é? Eu tenho a minha família e, portanto, nós também temos que fazer essa tal evolução que o Idalmiro falou. A questão de regiões autónomas e também governo central, na realidade, nos últimos 3 ou 4 anos tem havido tanta mudança que eles, e não estou a desculpar ninguém por não ir a San Diego, obviamente, ou outra parte da Califórnia, ou outra parte dos Estados Unidos, ahm, mas tem a ver, quer dizer, eles mal tomam posse, não há orçamento, ou há ou não há, e depois há sempre um problema grave. Daí que há muita gente em Portugal, e o Elídio e eu temos conversado sobre isso, e aqui também na diáspora, que acha que a diáspora deveria ser um assunto de Estado, um assunto pertencente ao Presidente da República. Obviamente, com algo no governo, não é? Mas deveria ser uma coisa que pertencesse diretamente ao Sr. Presidente da República, como as Forças Armadas estão sob as alçadas do Sr. Presidente da República, não é? Portanto, porque é de facto uma coisa que há normalmente uma maior estabilidade, digamos assim, para bem ou para mal, mas há uma maior estabilidade na presidência da República do que ultimamente nos governos parlamentares minoritários, que não são de agora, já há 20 e tal anos atrás, ou quase 30 anos atrás, também tivemos governos minoritários com muitas mudanças. E isso, obviamente, que para a diáspora é sempre um problema. E é sempre um problema porque é isso que tu acabaste de dizer, Idalmiro. As pessoas vêm, mesmo que não queiram fazer um listening tour, mas dizem-me sempre, a mim, a ti, e ao Edílio, toda a gente, estamos aqui para ver o que tal. E quando há... Portanto, quando há uma rotação sempre, não é? A gente acaba por ser tudo começado de novo, não é? E Não. é mau para a estabilidade que a gente precisa na diáspora. Mas, enfim, nós não vamos resolver os problemas políticos de Portugal. Muito obrigado a todos, muito obrigado, Idalmiro. E a última palavra para o meu amigo Elídio Pereira, mas em nome do Instituto, do PBBI, aliás, Portuguese Beyond Borders, que tu tiveste naquela comissão que criou esse nome. Muito obrigado pela tua presença, muito obrigado pelo teu trabalho em San Diego e parabéns pelo trabalho que é feito nessa bonita comunidade. Eu, pessoalmente, não percebo porque é que eu, se estivesse na Secretaria de Estado da Imigração, eu ia a San Diego semana sim, semana não, porque é das zonas mais bonitas da Califórnia. Eu costumo dizer às pessoas, podem vir a todo lado, temos coisas interessantes, mas não temos o mar nem a beleza de San Beleza. Diego ou de Monterrey ou de outras zonas. Elídio, a última palavra é sua. Olha, caro Idalmiro, eu repito os agradecimentos com que iniciei este webinário, mas eu não agradeço a sua presença, principalmente a maneira bem clara e inteligente como aproveitou os tópicos que tivemos o prazer de apresentar. E respondendo a tudo sem rodeios, absolutamente nenhum, do que é sempre de salientar. Muitíssimo obrigado, gostei muito de conhecer e um grande abraço. E para todos aqueles que nos seguem diretamente ou através das gravações, também o nosso abraço. E para si, meu querido amigo Dini, aquele abraço sempre. Muito boa noite, muito obrigado por tudo. Muito obrigado pelo convite. Obrigado a todos. Até sempre. Até à próxima oportunidade. Um abraço a todos.